Bom dia a cada um de vocês. Espero que não deu para a gente fazer ao vivo. Todos os programas que foram disponibilizados é pago e até o momento eu ainda me adequei. Por isso vou fazer a filmagem, vou postar lá no grupo. O nosso tema de hoje é sobre filosofia da amizade com base em Aristóteles. Aristóteles talvez seja o maior autor da filosofia clássica. Ele fundou a lógica, inaugurou a taxonomia e as ciências naturais enquanto disciplina, escreveu tratados políticos e morais. Até hoje, influenciam líderes políticos e dão o que falar. Trouxe ideias originais da física, da química, ótica, metafísica, retórica, tantas outras áreas do conhecimento humano que, de fato, fica difícil não dar a Aristóteles o título de maior pensador do passado ocidental. Além disso, como um legítimo animal social e político, como ele gostava de referir-se a si mesmo e aos outros, Aristóteles também falou sobre a nossa temática, que é filosofia da amizade. No seu primeiro livro de política, Aristóteles escreveu que o homem é, por natureza, um animal social que está inclinado a viver na companhia dos outros. E, de fato, o que poderia ser tão óbvio quanto isso, principalmente nos dias em que nós estamos sendo obrigados a nos distanciar socialmente uns dos outros, socialmente eu digo em termos relacional, presencial. Mesmo antes de cada um de nós nascer, já havia um contexto familiar, social, onde muitas relações humanas ocorriam. Então, nós simplesmente somos jogados numa realidade social já consolidada e temos que nos desenvolver em meio a esse contexto, por meio do qual a gente desenvolve mais e mais habilidades sociais. Aliás, seria surpreendente se Aristóteles tivesse dito o contrário, alegando que somos animais, que não estão inclinados a viver socialmente. Mas quer saber mais? Se além dessas muitas das ideias de Aristóteles não nos surpreende hoje em dia, isso é porque vivemos num mundo que eu chamo de pós-aristotélico, o que significa que se concordamos ou achamos trivial algo do que Aristóteles fala, então provavelmente também somos aristotélicos. E dentre essas afirmações aparentemente triviais estão os 3 tipos de amizade. Na visão de Aristóteles, que podemos encontrar nos livros 8 e 9 da sua obra Ética a Nicômaco, esses 3 tipos de amizade são os seguintes: amizade baseada na utilidade ou interesse, amizade baseada no prazer e, terceiro, amizade baseada na virtude, ou o que podemos chamar aqui de amizade verdadeira. No primeiro tipo de amizade, os amigos querem um ao outro porque são úteis entre si, ou seja, sua relação fraterna só existe em função dos benefícios que ela alcança. E, de fato, essa relação pode, às vezes, ser unilateral e apenas um dos lados manter a amizade com o outro apenas pela utilidade. Porém, muitas vezes, a amizade pela utilidade é recíproca. E os amigos desse tipo de amizade apenas mantêm suas relações na medida em que os seus laços são proveitosos de alguma forma. Então, para Aristóteles, esse tipo de amizade tem uma motivação, eu diria, egoísta, pois só resiste em função dos interesses que cada indivíduo mantém. Por exemplo, eu posso considerar um colega de trabalho ou um colega de faculdade meu amigo apenas porque ele me ajuda nas tarefas. Ele me dá uma carona e depois disso não ter qualquer interesse em vê-lo fora do ambiente acadêmico ou de trabalho. Então, para Aristóteles, esse tipo de amizade baseada no interesse é o tipo mais comum que existe. Aristóteles também fala sobre o tipo de amizade baseada no prazer.
Nesse segundo tipo, Aristóteles fala de prazer como algo não simplesmente limitado à pulsão sexual. Então eu vou deixar bem claro essa questão. Não se trata de uma amizade aqui puramente afetiva ou por motivações pensando em ganhos sexuais. Como, por exemplo, aquele jovem ou aquele adolescente que está ainda nunca teve uma experiência de namoro, que quer muito se envolver com a menina ou vice-versa, e aceita ficar tentando meses a fios, enquanto ele ou ela apenas o chama de amigo. Na verdade, a amizade baseada em prazer, segundo Aristóteles, está falando muito mais do que o prazer puramente físico-afetivo. Ele está falando num sentido muito mais amplo: prazer de vestir uma roupa que lhe agrada, prazer de comer uma comida que lhe dá um sabor. É mais ou menos nesse sentido, um prazer mais amplo. Como, por exemplo, quando alguém que só se considera amigo de outra pessoa porque essa pessoa é engraçada e faz rir. Então, o riso gera esse tipo de prazer. Ou aquele camarada que te convida para ir à balada, mas não quer saber dos seus dramas familiares ou pessoais. Ou seja, tanto a amizade baseada em interesse quanto a amizade baseada em prazer são amizades auto-interessadas. Ou eu diria, ambas egoístas. Agora, no terceiro tipo de amizade, baseada em virtude, ou o que eu chamaria de amizade verdadeira, Aristóteles se refere àquelas amizades nas quais os valores envolvidos são virtuosos. Tomando a amizade como causa final, como o verdadeiro objetivo dos amigos, e não o interesse motivado por prazer que eles possam ter, podemos formular esse terceiro tipo de amizade da seguinte forma. Por exemplo, Maria quer para João o que for bom para João, porque ela quer o bem de João. Ou seja, A quer para B o que for bom para B, porque A quer o bem de B. Então temos aqui uma relação que não é egoísta, uma relação construtiva, especialmente se ela for recíproca. Então esse tipo de amizade busca cuidar, encorajar, sustentar o bem-estar do outro em virtude de si mesmo. E, portanto, acaba sendo um tipo raro de amizade, que talvez muitas pessoas nunca tenham usufruído. Uma coisa que vale a pena notar é que Aristóteles não está dizendo que apenas a amizade verdadeira presta. Eu quero já dizer, inclusive, para vocês, nada disso. Longe de mim fazer qualquer afirmativa, e nem é isso que se encontra na literatura de Aristóteles. Então, tal como ele buscou caracterizar o reino animal, mineral e vegetal, Aristóteles quer reconhecer as diferentes amizades e colocá-las no seu devido lugar. Além disso, ele reconhece que cada uma dessas amizades tem o seu valor e pode ser benéfica a todos os envolvidos. Isso, por exemplo, porque, só para dar um exemplo, relações trabalhistas, que se mantêm em virtude da utilidade, onde o trabalhador e o patrão só se consideram amigos porque ambos ganham com isso. Com isso, é um tipo de amizade pela utilidade que é indispensável para vivermos em sociedade, já que ninguém é economicamente independente. Então, claro, esses dois tipos básicos de amizade se deterioram com o tempo, bastando que os interesses e os prazeres envolvidos mudem. Porém, talvez não haja como atingir a amizade verdadeira sem antes passar pela amizade baseada em interesse ou prazer, o que torna esses meios valiosos para atingir um bem último. O que é amizade virtuosa? E aí, pessoal? O que vocês acharam das ideias de Aristóteles? Essa divisão em 3 tipos de amizade faz sentido para vocês? Já experimentaram isso? Vocês que estão no terceiro período,
quando se conheceram no primeiro, segundo, já estão quase entrando na fase de clínica, já passaram por algum tipo de experiência dessa? A primeira por interesse, a segunda por prazer? Ou dentro dos relatos que vocês farão, tem alguma amizade desse tipo, querendo o bem comum dos outros? Vocês conseguem, por exemplo, apontar para os seus amigos mais próximos, determinar qual deles são amigos por interesses, amigos por prazer ou amigos verdadeiros? Se vocês concordam com Aristóteles que a amizade virtuosa é a verdadeira amizade, talvez seja uma boa dica buscar atingir esse tipo raro de amizade com os amigos que vocês têm. Enfim, é isso. Agora eu vou postar, não foi possível fazer ao vivo. E agora vocês têm 2 textos, né, 2 músicas. Eu quero que vocês façam um relato de uma amizade, alguns já fizeram, uma amizade antiga que perdura até hoje, quando iniciou, como foi sendo construídas, as dificuldades, a resistência e a permanência. Aliás, já pararam para pensar sobre vocês como quando consideram seus amigos e a maneira como os mantêm, se por interesse, se por prazer ou pelo bem próprio? Então eu quero encerrar citando o pensamento de Henrique de Chivas. Ele disse: não existe receita para tornar-se amigo de alguém. É por isso que tornar-se amigo ainda é um desafio para as ciências e para o homem. Continua, segundo o pensamento dele, é muito egoísmo querer ter amigos, sem antes nos perguntarmos se algum dia nós, os solitários do mundo, tivermos a disponibilidade de sermos amigos de alguém. E o próprio Aristóteles vai dizer que a amizade é uma alma com 2 corpos. Amizade, eu continuo dizendo, é uma construção cara. Ela despende tempo e dinheiro. Muitas vezes você deve ter gasto gasolina, lanche, tempo, isso é vida com os amigos. Amizade é uma construção ao longo da nossa existência. Então, parabéns a vocês nessa volta às aulas. E eu vou postar agora o vídeo, vocês ouvirão, e há atividades lá. Eu vou concluir o que sobre a nossa aula de hoje e postarei. Todas as atividades, elas estão com a data limite até a próxima segunda-feira. Então, até a próxima aula. Eu vou agora para o fórum para me reportar e dialogar com vocês. Ok?